Oi pessoal, tudo bem? Venho trazer para vocês nessa videoaula como vocês podem utilizar as estruturas de repetição. Estruturas de repetição são muito importantes nos sistemas computacionais, pois através delas nós podemos fazer os famosos loops ou laços, tá? Para que vocês possam ter uma ideia da utilidade dessa funcionalidade o programa vai repetir determinada condição, determinadas instruções até que determinada condição se modifique. Ou seja, ele vai entrar num laço onde ele vai repetir diversas instruções ou comandos até que determinada condição se torne falsa, tá? Em qualquer um dos casos. Ou até que o número máximo do laço estipulado seja esgotado. Isso daí nós vamos ver as diferentes formas de se fazer os laços ou loops. Nós temos várias formas de fazer e aí nós vamos mostrar cada uma dessas formas para vocês e vamos mostrar também quando e como utilizar cada uma delas. Temos bastante exercícios práticos também para que vocês possam fazer e é de suma importância que vocês aprendam a utilizar os laços ou estruturas de repetição. Uma coisa que vocês devem se atentar gente, é muito comum quem está aprendendo deixar o programa em loop infinito. Isso vai acontecer o quê? Estourar a memória do computador, estourar a capacidade de processamento, vai travar seu programa vai fechar, o telefone vai travar, o computador vai travar, enfim. Então, é muito importante que vocês pensem não só onde vai começar o laço de vocês, mas que vocês pensem e configurem através de lógica quando esse laço irá terminar, porque é de suma importância que você não deixe o seu programa em loop infinito, tá? Então, nós vamos mostrar agora as diversas formas de se fazer laços e espero que vocês gostem e que não deixem as memórias dos celulares, dos computadores estourarem por loops ou laços infinitos, tá bom? Então, gente, vamos comigo, vamos aprender aí, vamos programar por enquanto no papel, compilar mentalmente para que vocês possam exercitar e aprender a lógica de programação, tá bom? Vem comigo, qualquer coisa estamos à disposição. Vamos aprender, vamos embora. Iniciando aqui o nosso material de estruturas de repetição, vamos ver aqui algumas definições e para que serve, tá? As estruturas de repetições servem para tornar o seu sistema mais inteligente através das repetições para executar o mesmo comando ou um conjunto de comandos. Ou seja, se você tem um bloco de código, de instruções, ou seja, de comandos, que você precisa repetir esses comandos algumas vezes, você não precisa ficar replicando o código-fonte. É para isso que existem as estruturas de repetições, onde você vai formar laços ou loops para que você possa aproveitar a execução dessas estruturas, tá? Desses blocos, desses comandos, né? Aliás, através dessas estruturas de repetição que vocês vão criar, tá? Você deve formular a condição de forma que o seu laço, loop ou estrutura de repetição, assim que você vai ver na literatura, seja executado enquanto a condição formulada seja verdadeira. Ou seja, esse laço, esse loop, essa estrutura de repetição, ela vai ser executada enquanto essa condição que você formulou baseado no seu problema for verdadeira. Quando essa condição não for mais verdadeira, ou seja, for falsa, o seu programa sairá dessa estrutura de repetição, vai sair do seu loop ou do seu laço, tá? O fluxo é esse aqui, ó. O teu programa está sendo executado e aí esbarra na condição do laço, tá? Se essa condição for verdadeira, o seu programa deverá executar as instruções, ou seja, o bloco de comandos, tá? Que você deseja. Depois disso, o seu programa volta a verificar a condição.
Ou seja, ele vai ficar nessa estrutura, tá? Ele volta e verifica a condição. Se a condição for verdadeira, executa aquele bloco novamente. Volta para a condição, lá para cima. Depois ele vem aqui, ó, verifica a condição. Se for verdadeira, ele executa o bloco de comando. Depois ele volta para cá, verifica se a condição é verdadeira. Se for verdadeira, ele executa o bloco e volta. E assim ele fica nesse laço. Ele fica nesse laço enquanto essa condição que você formulou aqui for verdadeira. Vai chegar um momento que essa condição vai ser falsa. E depois que essa condição for falsa, vida que segue, o programa continua seguindo o seu fluxo normalmente. Então, a primeira estrutura de repetição que nós vamos ver é a estrutura enquanto. E a sintaxe dela, aqui para algoritmo, é essa aqui, ó. Enquanto, você abre parênteses, né? Você vai colocar a condição, fecha parênteses, faça. E aí, dentro desse enquanto, você vai colocar o bloco, você vai programar um bloco com as instruções que serão executadas enquanto essa condição for verdadeira. Depois você deverá incrementar a variável da condição, porque essa condição sempre você vai, na maioria das vezes, sempre praticamente, você vai expressar essa condição em formato numérico, tá? Você vai colocar um número ali, uma quantidade de vezes que esse loop será executado, ou uma variável lógica, um booleano, mas enfim, você deve sempre incrementar a sua variável, porque a maioria das vezes nós teremos uma variável numérica, tá? Um bom loop, ela tem uma variável numérica, e você no final do bloco você vai incrementar a variável da sua condição, da condição que você mesmo formulou. Depois você vai fechar o seu enquanto com o fim enquanto. Lá nas estruturas condicionais nós fechávamos o C com o fim C. E aqui no enquanto nós deveremos fechar com fim enquanto. Observação importante. O incremento da variável fará com que o seu programa não entre em loop infinito, ou seja, vai evitar que o seu programa fique sempre nesse ciclo preso, tá? E estoure memória, estoure processamento e dê um bug grave no seu sistema. Aqui é a representação de que o seu programa vai ficar nesse laço enquanto a condição for verdadeira. Quando ela for falsa, o seu programa vai para o fim enquanto e vai seguir o fluxo do programa normal. Exemplo da estrutura enquanto. Eu tenho aqui uma variável i recebendo 0, variável inteira, tá, gente? Enquanto a condição i for menor ou igual a 4, fecho parênteses, faça. Escreva o número concateno com a minha variável i, tá? Então vou escrever o valor que i está assumindo. Embaixo o incremento, como nós vimos no slide anterior, i recebe i mais 1. E aí vai acontecer o seguinte: o meu programa, ele começou aqui, i recebe 0. Enquanto i for menor ou igual a 4, faça, vai escrever e vai incrementar. Vamos começar a pensar aqui. Executando a primeira vez, i recebe 0, vem no enquanto, 0 é menor ou igual a 4? Sim, então essa condição é verdadeira. Ele vai entrar aqui e vai escrever, ó, o número é 0, porque i, por enquanto, é 0. I recebe i mais 1. O programa voltou para o enquanto. 1 é menor ou igual a 0? Sim, é verdadeira. Vai entrar e vai escrever, ó, o número é 1, nesse caso. I recebe i mais 1 e agora é 2.
programa vai voltar novamente para o enquanto. 2 é menor ou igual a 4? Sim. Vai escrever 2, vai incrementar, vai virar 3. 3 é menor ou igual a 4? Sim. O programa vai escrever 3 na tela, vai incrementar para 4. 4 é menor ou igual a 4? Sim, porque 4 é igual a 4. Então, ele vai entrar de novo no bloco, vai escrever o número E, 4, e vai incrementar I. Só que I agora vai valer 5. Voltou. 5 é menor ou igual a 4? Não é menor ou igual a 4. Essa condição é falsa. E aí, você vai colocar o fim enquanto. Para isso que servem as estruturas de repetição, muito simples de se utilizar. Observação importantíssima. Fizemos no slide anterior, vamos fazer nesse novamente. I++. O I++, ou seja, o I recebe I mais 1, fará com que seu programa não entre em loop infinito. Na literatura, por que eu coloquei I++? Inclusive, deixa eu voltar aqui. No slide anterior eu não coloquei não. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para o nosso... Tá aqui. Na literatura, o I recebe ele mesmo mais 1 em incremento. Você vai encontrar isso aqui também, ó, I++, ponto e vírgula. É a mesma coisa. Quando eu colocar I++, é a mesma coisa de eu colocar I recebe ele mesmo mais 1. Você pode encontrar assim em outros lugares e vai estar correto também. Observação importantíssima é que isso fará com que seu programa não entre em loop infinito. Ou seja, isso aqui vai fazer com que seu loop ele tenha um fim e aí o seu programa não entre, não dê erro, não tenha bugs, tá? Aqui, a saída dos números, conforme nós já fomos compilando mentalmente, é 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Ou seja, ele vai fazer o output de 5 números. Agora, vamos para a estrutura para, que a gente tem aqui, ó, para variável de x até y, faça. E aí você vai programar o seu código que vai ser executado enquanto a variável não chegar ao valor de y. E aí o seu programa vai ficar nesse loop até que se atinja o valor da variável y. Quando o valor de y for alcançado, nós teremos um fim para. Observação. Em algoritmo, nós assumimos que nesse passo há um incremento automático, tá? Ou seja, dentro do para nós já assumimos que há um incremento de forma automática. Porém, quando visualizamos sob a ótica da linguagem Java, se vocês pegarem tutoriais ou na literatura, vocês verão que na condição para ou for, né, que no Java o para se chama for, a sintaxe, deve haver um incremento da variável que vai ser variável mais, tá? Isso aí a gente vai ver na prática quando a gente chegar em Java, mas eu já adianto aí para vocês. Exemplo da estrutura para, tá aqui, ó, para e de 0 até 4, faça, é o mesmo exemplo do anterior, só que fazendo de uma forma diferente. Escreva o número E, concateno com a variável I, e assim ele vai executar a primeira vez, depois, e depois, e depois, e depois, e depois, até que essa estrutura, o I, seja 5, tá? E aí ele vai para aqui para o fim para. Novamente a saída dos números serão aqui, ó, a saída será 0, 1, 2, 3 e 4. Estrutura repita,
é uma outra estrutura de repetição que vocês podem utilizar, só que essa tem uma peculiaridade, tá? Então vocês vão começar aqui, ó, com repita, vão colocar o bloco, vocês vão programar as instruções que serão executadas enquanto a condição abaixo for verdadeira. Condição abaixo é aqui, ó. Depois do incremento, aliás, né, vocês irão incrementar a variável, senão o programa de vocês vai dar loop infinito. E a condição abaixo está aqui, ó, até a condição. Até que a condição seja verdadeira. E aí, o seu programa vai voltar para o repita, ele vai executar o bloco, vai incrementar a variável, e aqui embaixo, no até, ele vai testar se a sua condição é verdadeira. Tá? Depois ele vai voltar, ficar repetindo, vem para o até, a condição é verdadeira, ele sobe, tá? Aqui, ó, ele vai para o repita, executa, incrementa, testa, e enquanto for verdadeiro, ele vai ficar nesse ciclo aqui. Quando for falso, ele vai sair desse ciclo. Por que a condição repita é diferente das outras? Por quê? Repare que o teste acontece no final da execução. Então, sempre no repita, ele vai entrar pelo menos uma vez nesse bloco. Sempre ele vai entrar pelo menos uma vez nesse bloco. E depois ele vai, o programa vai fazer o teste somente no final. Mas pelo menos, sempre uma vez ele vai entrar aqui no bloco. Então, vocês têm que ter sempre cuidado com isso. Depois disso, quando a condição for falsa, seu programa vai seguir o fluxo normal, vida que segue. Observação, novamente, gente, não esqueçam de incrementar a variável, porque isso fará com que seu programa não entre em loop infinito. Nós temos agora um exemplo da estrutura. Aqui está para, né? Mas, na verdade, não é a estrutura repita, tá? Vamos voltar lá, seu programa. Vamos avançar aqui até chegar lá na estrutura repita, tá? Só para poder ajustar aqui o material legal, ó. Tá aqui, ó. E recebe 0, repita. Escreva o número concateno com i, depois incremento minha variável e embaixo vou colocar minha condição até que i seja menor ou igual a 3. Agora eu mudei a condição, né? Antes era sempre menor ou igual a 4, agora eu mudei para menor ou igual a 3 para poder variar. E aí ele vai ficar nesse ciclo, gente, aqui, até que i seja 4. 4 é menor ou igual a 3? Não. Depois disso, vida que segue. E a saída desse programa vai ser, ó, 0, 1, 2 e 3, tá? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Utilizem com cuidado, saibam utilizar as estruturas de repetição, porque é muito importante para todo programador. Forte abraço. E aí, galera, gostaram de aprender sobre loops, laços? Gostaram de aprender as diversas formas que vocês têm para poder colocar estruturas de repetição no algoritmo de vocês? Conseguiram perceber a utilidade, a importância desse tipo de estrutura? Então, agora eu convido vocês a fazerem os exercícios, né? Ou espero que já tenham feito esses exercícios para que vocês possam deslanchar e aproveitar cada vez mais. Agora, nessa segunda parte, eu vou mostrar aqui para vocês a correção da lista de exercícios e espero que vocês tenham entendido, que tenham aprendido, e qualquer dúvida, qualquer problema, estamos à disposição de vocês. Vamos lá, gente, vamos à correção dos exercícios. Forte abraço e até a próxima. Bom, iniciando aqui a
correção de 2 dos nossos exercícios. Temos aqui o primeiro: construa um programa onde o usuário forneça 2 valores e em seguida calcule a soma dos valores e mostre o resultado na tela. Primeiramente, nós temos que identificar as variáveis. O que são variáveis? Variável é tudo que é lido e calculado. Macete: variável é tudo que é lido e calculado. Então você vai ver aqui, o usuário vai fornecer 2 valores e em seguida vai calcular a soma desses valores e mostrar o resultado na tela. Então você vai ter que ler 2 valores, né, e calcular a soma desses valores. Como a gente vai utilizar um laço, a gente vai colocar, ó, dessa forma. Em vez de declarar 2 variáveis, a gente pode declarar uma só. Vamos lá. Vamos começar aqui. Programa. Exercício 01. Início. Já vou colocar logo o fim aqui para eu não esquecer. E vou declarar minhas variáveis, tá? Vou declarar um inteiro, tá? Tá aqui, integer. Valor digitado. E vou declarar aqui, ó, integer, soma valores. E vou criar uma outra variável, contador, tá? Tá aqui, ó, recebendo 0. E vou começar, ó, enquanto o meu contador for menor ou igual a 1. Opa, desculpa, gente, já dei comando Java aqui, tá? Tá aqui, ó. Enquanto o meu contador for menor ou igual a 1, tá? Enquanto a condição tá aqui, ó. Faça. E já vou colocar aqui embaixo meu fim enquanto, para poder eu não esquecer. E aqui dentro a gente vai ter isso aqui, ó. Escreva, digite o valor. E aí nosso algoritmo vai ler o valor digitado, soma dos valores. Aqui em cima nós já deveremos começar a soma com 0, porque tudo que é calculado, por padrão, a gente já deixa essas variáveis zeradas para evitar que dentro de um laço ela já esteja com algum valor acumulado, tá? Então isso é uma boa prática. Tá aqui, ó, soma dos valores recebe ela mesma, que é a soma dos valores, mais o valor digitado. Tá aqui. E assim o nosso contador vai, o nosso laço vai fazer por 2 vezes, já que o problema, lembrando aqui, ó, o usuário vai fornecer 2 valores. Então tá aqui, ó, contador é 0, então ele vai entrar aqui, ó, 0 é menor ou igual a 1? Então vai digite o valor, nosso programa vai ler o valor e nós vamos incrementar, nós vamos acumular aqui no soma de valores. Na primeira vez que entrar, vamos supor que o usuário digitou 10 aqui. Soma valores, recebe 0, ela mesma, porque ela já é 0, 0 mais 10. Ou seja, soma valores, assume agora o valor 10. Volta aqui pro enquanto. Na verdade, gente, olha só. Esquecemos aqui, ó, uma coisa primordial. Contador mais ou contador recebe contador mais 1. Que é o incremento desse contador. Nós temos que incrementá-lo, senão isso aqui vai ficar no loop infinito, tá? Então, ó, soma valores, nesse caso a gente tem 10, contador recebe ele mesmo mais 1. Contador é quanto? É 0. Recebendo 0 mais 1, contador agora assume um novo valor de 1. Voltamos para o início do laço, tá? Contador vale 1, tá aqui, ó, 1 é menor ou igual a 1? Sim. Então ele vai entrar nesse bloco pela segunda vez. Digite o valor, nosso programa vai ler o valor, soma valores, vai receber ele mesmo mais o valor digitado. Nesse caso, ele já tinha o valor 10. Vamos supor que o valor digitado seja 5.
ele vai receber, ó, ele mesmo, 10 mais 5. Então, soma valores, tem um novo valor agora que é 15. Contador recebe ele mesmo mais 1. Contador começou com 0, nesse próximo ciclo ele vale 1 e agora é 1 mais 1, ou seja, contador vai receber o valor 2. O nosso laço volta por enquanto. 2 é menor ou igual a 1? Não, essa condição é falsa. Quando essa condição é falsa, ele vem para o fim enquanto e segue o fluxo aqui embaixo. E o fluxo aqui embaixo é, escreva a soma dos valores vou concatenar com, tá aqui, ó, soma valores, fechei parênteses, e assim eu acabei de informar, tá? Ler 2 valores digitados pelo usuário e acabei de, no final aqui do laço, informar qual foi a soma desses valores. Vou abrir aqui um novo arquivo e vou iniciar já o próximo exercício, tá? Vou colocar aqui, ó, programa exercício 02 e já vou colocar aqui o fim para eu poder não esquecer. Vamos ler agora o enunciado para poder fazer a declaração de variáveis. Construa um programa onde o usuário forneça o nome e 2 notas de um determinado aluno e em seguida mostre o nome do aluno e a média das notas, tá? Então, olha só, variável é tudo aquilo que é lido e calculado. Ele vai informar o nome e vai informar 2 notas do aluno, tá? Como a gente vai colocar num laço, a nota informada vai ser uma variável só. E em seguida vai mostrar o nome e a média das notas, tá? Então, vamos lá. Para a gente calcular a média, a gente sabe que a gente tem que ter a soma das notas, tá? Então, variável é tudo aquilo que é lido e calculado. O que é lido aqui vai ser aluno, vai ser a nota do aluno. O que é calculado vai ser a soma dessas notas e a média dessas notas. Então, nós temos 4 variáveis. Vamos declarar aqui, ó, string ou caractere, aqui, ó, nome do aluno, né? Double, como nota, pode ser 5,5, 4,5, 8, 9, 8,5, 9,5. Nós vamos colocar aqui um valor double, nota. O que é calculado? Soma das notas, então vai ser double, tá aqui, ó, soma, recebendo 0, porque tudo que é calculado a gente já começa, já zera a variável. Double, média, recebendo 0, porque tudo que é calculado também a gente coloca média. A gente vai ler o nome do aluno e iremos ler 2 notas desse aluno. Ou seja, o nome do aluno vai estar fora do laço, porque a gente só vai ler uma vez. O aluno ele não tem 2 nomes, tá? Então a gente vai ler o nome do aluno e aí sim, dentro do laço, nós vamos colocar as notas do aluno. Muita atenção a isso. Então tá aqui, ó, escreva, digite o nome do aluno. Aqui, ó, ler nome, variável nome que eu declarei lá em cima. E agora sim, a gente vai ler 2 notas desse aluno. E para isso nós vamos usar o para. Tá aqui, ó, para. Minha variável, vou chamar de i, tá? Que é o índice. Para i de 0 até 1, até isso aí, 1, faça, e aqui eu já vou colocar o fim para, ou seja, desculpa aqui, é o hábito de ficar salvando, ou seja, o meu i começa em 0 e vai até 1, ou seja, ele vai executar o 0 e 1, ele vai executar 2 vezes. Você poderia colocar aqui i de 1 até 2, tá? Não teria problema. Então tá aqui, ó. Eu coloquei de 0 e 1 porque todo índice em Java começa em 0. Então tá aqui, escreva, digite a nota
E aqui tá, ó, ler nota. E agora eu faço o seguinte, ó, soma, recebe, soma mais nota. Só isso. Então, o I vale 0, vai executar aqui a primeira vez, volta, vamos incrementar só por uma questão de boa prática. A gente sabe que no para, automaticamente, a gente subentende que ele vai ser incrementado, mas só por uma boa prática a gente faz isso. Ó. I recebe I mais 1, ou seja, recebe ele mesmo mais 1. Então, I começa com 0, entrou aqui e agora é 1, tá? Executou isso aqui, leu a primeira nota e fez a soma com essa primeira nota, tá? Voltou e agora é 1. Então, para aí de 0 até 1, ou seja, até 1 ele vai entrar nesse laço novamente. A gente entra aqui de novo, ó, digite a nota, vai ler a nota, soma vai receber ela mesma, mais a nota, ou seja, vai ser incrementada a soma, e aí o I vai ser incrementado, ele vai valer 2. Nosso programa volta para cá. E agora, é até 1? Não, é acima de 1, então ele vem para o fim para. No final do fim para, a gente faz isso aqui, ó, média recebe soma dividido por 2, que é como a gente faz o cálculo da média. E agora a gente informa, escreva, a média é, concatendo aqui com, acabo de concatenar aqui com a variável média, e assim eu informo ao usuário qual foi a média dos dois valores de notas digitados pelo usuário. Programa bem simples, espero que vocês tenham feito, espero que vocês gostem. Eu usei no primeiro programa o enquanto e no segundo eu usei o para. Nada impede que vocês usem o para no primeiro e o enquanto no segundo, tá? Ou até a condição repita. Vocês que vão escolher a melhor forma de se utilizar as estruturas de repetição, tá? Importante é não esquecer de incrementar a variável para que seu programa não entre em loop infinito. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e qualquer coisa nós estamos à disposição. Forte abraço.